Ranger, tudo bem com vocês? Estavam com saudade de review de quadrinho aqui? Eu estou de volta, o lanche da Ana está de volta e hoje a gente vai falar sobre Drácula New Dawn 2, a segunda edição aí dessa série de 3, vai ser um total de 3 edições, já fizemos a primeira, o card vai aparecer aqui em cima. E já fizemos agora hoje a segunda, né? Que é este vídeo aqui que nós vamos fazer e vai restar apenas a edição final pra gente saber o encerramento deste arco. Mas claro, antes da gente começar, eu preciso, né, fazer aquela pose para vocês irem lá buscar o lanche de vocês, buscar janta, porque já tem janta com a Ana, café da manhã com a Ana, almoço com a Ana. Então, busca aí sua refeição, seu lanche e vem pra cá, porque eu vou dizer pra vocês, essa edição tá grandinha, porque são muitos detalhes, todas as tretas, né, são nessa edição. Eu tenho certeza que foi apresentação, tretas e luta. Então, a gente tá na edição das tretas, então eu tive que detalhar muita coisa, muitos bate-papos que aconteceram. Então, vamos lá, não vamos demorar nem um minuto mais. Finster 5 está tentando abrir a armadura do Ranger misterioso que foi resgatado da prisão de Lord Drakkon, a Deadlock. Enquanto isso, a Escorpina está cobrando da Kimberly que eles vão até o local onde aquele meteoro caiu, porque pode ser algo perigoso, né? E eles precisam dar total atenção e isso seria a máxima urgência segundo a Escorpina. A Kimberly rebate dizendo que ela já despachou o Adam para dar uma olhada no local e até que o Adam retorne com novidades, notícias, o foco deles tem que ser em ajudar aquele Ranger que está precisando de ajuda naquele momento. Então, deixa o Adam lá, quando ele chegar, a gente resolve. E a Escorpina acaba ironizando, dizendo, que mal pode acontecer, não é mesmo? Devem ser só criaturas do espaço, né, malignas vindo matar a gente. E aí fica aquele climão, vocês vão ver que tem vários climões aí entre Escorpina e Kimberly ainda nesse quadrinho. E a Kimberly diz que monstros do espaço são coisas que eles sabem lidar muito bem, então se for isso, não é uma preocupação, né? Que a preocupação deles tem que ser ajudar aquele Ranger. Então finalmente o Finster 5 consegue remover o capacete e nós temos a grande revelação, que é o Jason, nosso Ranger vermelho. Quem aí é ouvinte do nosso podcast Centro de Comando, que sai toda segunda-feira, o link tá aqui embaixo na descrição. Se você não conhece, gente, por favor, vá lá ouvir 1h e tanto da gente falando sobre Power Ranger. Então, vai lá, confere. E o Rafa vai colocar aí qual foi a edição que eu falei, que era o Jason. Tinham todos os sinais dizendo que seriam ele. A gente levantou muitas outras teorias, mas eu levantei a bola que seria o Jason. E foi ele mesmo, para surpresa de todos, porque até então o personagem estava morto, né? Até onde todo mundo sabia. Trini e Zack abraçam um amigo, né? Claro, é um momento de muita emoção, porque todos achavam que o Jason tinha sido morto pelo Lord Drakkon. A gente tem aquela famosa imagem do Drakkon com o capacete na mão, então assim, todo mundo achava que o Jason já era. Então é um momento de muita emoção, a Kimberly grita o nome dele e a gente percebe que o Jason nem lembrava mais do nome, de tanto tempo que ele ficou confinado, sendo torturado pelo Lord Drakkon lá dentro. E ele fala, nossa, realmente, esse é meu nome. E, assim, ele tá muito emocionado, mas, assim, ele consegue ainda perguntar, e aí, o Drakkon, cadê, né? E aí a Kimberly diz pra ele que, finalmente, ele foi morto. O Adam retorna com pressa para contar tudo que ele viu para Kimberly, que, né, a sua general agora, apesar dele seguir a Escorpina, a Kimberly tá ainda num posto acima da Escorpina, que foi o que todos decidiram. Então ele entra correndo, afobado para contar, só que, para surpresa de todos, ele leva um socão do Jason. Eu não tenho como descrever de outra maneira, não é um soquinho, não é uma batidinha, não é um tapinha, é um socão que o Jason dá nele e ele ataca o Adam porque ele é um sentinela. Ele inclusive começa a gritar dizendo que é um sentinela, que eles estão sendo atacados, porque na mente dele sentinelas são inimigos, sentinelas são soldados do Lord Drakkon. A Kimberly precisa pular em cima do Jason para falar ele é nosso aliado, não ataque ele. E aí ele começa a olhar para um lado e para o outro, vê a Escorpina, vê a sentinela e fala assim, o que está acontecendo aqui? Vocês são aliados desses caras agora? Como assim? Então finalmente o Adam consegue se desvencilhar e falar, então, não foi um meteoro, são monstros do espaço. E tem uma cena muito boa da Escorpina e a Kimberly, uma do lado da outra, assim. E a Escorpina faz assim, eu avisei. Porque, obviamente, não era um meteoro comum, com certeza era um monstro do espaço. E aí o Adam consegue lá com um dispositivo
criar uma imagem em 3D, que seria uma foto, né, que ele tirou do local, e a gente vê lá o ser que a gente viu no final da primeira edição. Ele fala que não conseguiu tirar muitas fotos, não conseguiu fazer muitas investigações, porque ele foi visto, ele teve que sair de lá correndo antes que ele fosse capturado. E o Jason acaba confirmando, dizendo que esse realmente era o plano de Lord Drakkon, para caso o plano dele não funcionasse, caso ele caísse, caso o Deadlock, né, caísse, tinha essa ação que iria acontecer desse ser chegar no planeta, e que agora as coisas iam ficar um pouco mais complicadas. E mais uma vez os Rangers vão começar a desconfiar um pouco da Scorpina, não é mesmo? Porque ela começa a dizer que ela conhece aquele ser, o nome dela é Eclipta e ela serve a apenas um mestre, que ela é muito forte, e esse mestre é o Espectro Negro. E aí a Trini olha e fala assim, como é que você sabe tanto, né? Por que o Drakkon sabia dessa Eclipta? E aí a Scorpina tá lá falando que se for a Eclipta e se é isso mesmo, que eles estão condenados, que o planeta está condenado, porque o Espectro Negro é o puro mal. E aí, né, obviamente a Trini é a primeira a quebrar o silêncio e fazer essas perguntas muito pertinentes, e a Scorpina acaba admitindo que ela contou sobre o Espectro Negro pro Lord Drakkon. E aí a gente vê um flashback ali de um momento que provavelmente é o momento onde ela divide várias informações importantes com ele, e aí é complicado porque a gente não sabe exatamente se ela falou só sobre o Espectro Negro ou falou outras coisas sobre outros personagens perigosos. E nesse flashback a gente vê o Drakkon fazendo o maior papel, fazendo a maior atuação para enganar a Scorpina. Claramente ele quer informações que ela tem, porque vamos lembrar, gente, se vocês não estão recordando, essa Scorpina que está lá no mundo dos Sem Moedas, ela não é desse universo. Ela é a Scorpina do universo regular, que foi jogada no mundo dos Sem Moedas. Uou! Eu fui procurar porque eu fiquei curiosa exatamente como foi que a Scorpina foi parar nesse universo, porque ela tá ficando muito importante nessa história, não é mesmo? Tá recebendo muito destaque, tá tendo muito relacionamento com Adam, então eu fui procurar. E foi quando a Scorpina estava lá no nosso universo regular ainda, com o Cristal Verde do Caos, e foi capturada no centro de comando pelos Rangers. E aí, ela tá lá sendo interrogada e de repente eles percebem que algo está errado. O Jason manda todo mundo acionar os capacetes, inclusive estava acontecendo uma treta maligna, eles estavam brigando, todos eles, inclusive aquele momento que eles não sabem se querem o Tommy na equipe ou não, né, e o Tommy tá brigando com o Jason e tal. E aí a pedra explode, só que ela não explode, tipo, não é apenas uma explosão, ela era um portal. Então a Scorpina é jogada no mundo sem moedas e o Black Dragon, que é o Zord pessoal do Lord Drakkon, chega e vai acontecer toda uma confusão lá no mundo regular, que não é o nosso caso aqui, nós estamos no mundo sem moeda, e a Scorpina tá no mundo sem moedas por causa disso. Então, voltando pro flashback, o Lord Drakkon tá dizendo que sente saudades da Rita, que, né, como é que a Scorpina tava, uma conversa meio esquisita, e a Scorpina, a gente percebe que ela tinha uma relação muito forte com a Rita, ela encarava ela como uma mentora, sua mestra, e ela acaba até chorando nessa hora que ela tá conversando com o Lord Drakkon falando, eu sei que não é a mesma Rita, que a Rita do universo regular, né, do seu universo está presa, e a desse universo foi morta pelos Rangers. Quem leu ou acompanhou as outras reviews sabe muito bem que ele tá mentindo, porque foi ele mesmo que matou a Rita Repulsa do universo dos Sem Moedas. Então, ele tá passando o maior papo na Scorpina para que ela, né, amoleça ali o coração e passe informações importantes, né, do universo dos Power Rangers e vilões para ele. E ele até larga nós podemos ser amigos. Por favor, né, gente? E ela meio que toda, né, ai, tá bom, vamos ser amigos e tal. Ele, claro, agora você vai me contar, né, várias informações que eu quero. E aí acaba o flashback e a gente volta ali para o debate. E o Jason começa a falar, olha, gente, isso realmente era um plano nem de contenção, é um plano assim, se desse tudo errado pro Lord Drakkon, ele ia partir para a destruição. Então, isso é sério. O Jason continua meio que ali criticando a Scorpina e ela acaba falando, tentando se defender, vamos dizer assim, dizendo que ela não era tão louca assim, que ela contou sobre o Espectro Negro, mas ela não contou como fazia para contactar o Espectro Negro, entendeu? Ela apresentou o cara, mas ela não deu o cartão de visita do maluco para saber como é que, né, chegava nele.
e que o Lord Drakkon deve ter mexido seus próprios pauzinhos e descobriu sozinho. Até porque a gente sabe, né, gente? O cara viajou para um monte de dimensão depois, ele descobriu várias coisas sozinho, como surfar na rede de morfagem. Então, assim, não deve ter sido realmente difícil dele descobrir como é que ele fazia para chegar na Eclipta, para assim chegar no Espectro Negro. Depois de tudo isso, o Zack meio que não tá muito preocupado, isso é uma característica do Zack de vez em quando, não levar o negócio completamente a sério, mas a Scorpina coloca uma pressão e fala assim, não, é sério, essa Eclipta, ela é uma mensageira da destruição, vamos colocar assim, ela vem até o planeta específico e testa as defesas do planeta. Se ela sair vitoriosa dessa batalha, ela manda um sinal para o Espectro Negro fazer o avanço da invasão do planeta e todos nós seremos escravizados e seremos escravos do Espectro Negro, que é tipo a pior criatura de todas. Ela então diz que ninguém ali tem força para derrotar a Eclipta e que ela tá indo embora. Partindo a mil, ela pega o Adam pela mão, o que eu achei curioso. O desenvolvimento desses personagens não é o foco principal, mas você vê claramente que está rolando alguma coisa. A Scorpina era aquela vilã, sabe, que não tinha relação com ninguém. Inclusive, é bem interessante essa relação dela com a Rita, que está sendo revelada nesse quadrinho. E agora com o Adam, né? Você vê que ela tá amolecendo as emoções, ela pega o Adam pela mão, leva ele e fala, vamos embora, nós dois e os sentinelas estamos fora dessa luta, porque é uma luta sem sentido, nós vamos todos morrer, ou então seremos escravizados. E o Adam pede pra ela esperar, né, e chama ela de Lady Scorpina, peraí, Lady Scorpina e tal. E ela diz, vamos embora daqui porque aqui ninguém é nosso amigo, ninguém quer o nosso bem e tal. E aí o Adam diz que mesmo que eles não se gostem, mesmo que não tenham uma boa relação, que é errado eles abandonarem a luta e deixarem o planeta entregue, né? Saírem do planeta e deixar o planeta lá abandonado para ser invadido e que eles precisam lutar juntos. E por incrível que pareça, a Scorpina escuta o Adam, olha aí. Ela escuta, mas ela ainda fala que eles não podem derrotar, né, a Eclipta. Então o Adam dá uma ideia de criar mais sentinelas usando a moeda do poder da Kimberly, que tá com ela, então não existem sentinelas pterodátilo, né? Então ele faz assim, vamos colocar essa moeda dela no difusor e dividir o poder para que tenham mais pessoas com o poder de Ranger. E, meus amigos, o Jason pula em cima do Adam de novo, porque ele não vai admitir que outra moeda do poder seja de novo dividida e criem mais sentinelas. E a Scorpina vai lá em defesa do Adam mais uma vez e fala pro Jason assim, apontando a arma pra ele, eu preferia você morto, você era muito mais legal morto e eu posso dar um jeito nisso ainda. E o Jason fala, então venha porque eu prefiro morrer do que ver vocês sujando os poderes Rangers das moedas do poder. O Jason então é afastado do Adam mais uma vez e olha pra Trini e pro Zack e pergunta, por que vocês não estão com suas moedas do poder? Por que vocês deixaram a moeda no difusor? E aí o Zack fala, porque os sentinelas iriam perder os poderes. E a Trini completa dizendo que se eles fizessem isso e tirassem todo o poder dos sentinelas, que ia que ia começar uma guerra entre os sem moeda e os sentinelas agora civis, né, que iam perder os poderes. Então que eles tentaram evitar esse conflito. E o Jason é muito enfático e vai assim pra cima deles falando, não, vocês estão com medo, vocês estão amedrontados, porque o Lord Drakkon fez a cabeça de vocês para vocês pensarem dessa forma, com medo dos seus poderes. Não é assim, não é isso que vocês têm que fazer. Vocês sabem o que são esses difusores, vocês sabem o que esses difusores representavam pro Lord Drakkon. Então a gente vai entrar todo num flashback e vai ver aí mais do início da captura do Jason, porque no outro quadrinho a gente vê já depois que ele já tá dentro da armadura e a gente vai para um flashback onde o Jason ainda não está dentro daquela armadura de metal e o Lord Drakkon tá provocando o Jason com a moeda do poder na mão, falando assim, e aí, você quer essa moeda do poder? Me diz aí se você quer. É assim, parece uma criança, né? Provocando e o Jason lá, tipo, sério, olhando pra ele. Ele, me diga o quanto você quer essa moeda do poder que eu te dou. Aí o Jason olha pra ele e fala, você não vai me dar, não importa o que eu diga, você não vai me dar essa moeda do poder. E aí o Lord Drakkon começa a ficar meio chateado, falando assim, quer dizer que você vai desistir da moeda do poder só pra me irritar? É isso que você vai fazer? Me diz então o que essa moeda significa pra você. Jason então diz aí uma frase muito forte, ele diz que aquilo ali, né, que a moeda do poder dele representa o bem vencendo o mal. E ele diz que o poder, ele não é tão importante como
como você usa esse poder. Como você usa esse poder é mais importante do que o poder em si, né? Você ter responsabilidade. Com grandes responsabilidades, grandes poderes vem grandes responsabilidades, né, gente? E o Peter Parker aí, em outras palavras, o Jason tá dizendo isso. Então ele diz que a moeda, né, aquele poder, ele significa tudo. E aí o Lord Dragon, né, ele tem umas mudanças de humor muito rápida e ele fala assim, pois é, essa moeda significa tudo, né, e é por isso que eu vou manter essa moeda aqui. Na verdade, eu vou dividir o poder dela. E aí o Jason fica muito assustado e fala assim, você vai acabar destruindo a moeda do poder. Ele, não, eu vou expandir o poder, né? Eu vou deixar ela ilimitada. E ele coloca a moeda no difusor, que é onde faz a separação do poder para dar para os sentinelas. E a gente vê ali um quadro de pessoas normais, né? Que são ali uns capangas do Lord Dragon virando o sentinela tiranossauro. E o pior, o Lord Dragon faz com que o Jason assista muitas das atrocidades que os sentinelas de tiranossauro fizeram. E ele fica completamente quebrado com isso, porque é o poder dele que está sendo utilizado ali, né? E acaba nesse meio tempo falando que o Dragon tinha matado a Rita, enfim, que no fim essa divisão do poder ia deixar o poder tão enfraquecido porque estava na mão de tantas pessoas que não ia ter ninguém capaz de derrotar o Lord Dragon, e que era esse o verdadeiro plano dele. Ele ia minar o poder dos Rangers, ele já tinha matado a Rita, então quem é que ia impedir ele? E é muito interessante porque é nesse momento que a Scorpina finalmente aprende e entende que ela foi enganada, né? Quando o Jason fala isso, não tem por que ele tá mentindo, ele tá prejudicado de ter ficado aquele tempo todo lembrando das coisas aos poucos, lembrando principalmente dos traumas, e ela percebe que o Lord Dragon mentiu pra ela e fica tipo, ele matou a Rita? Peraí, não foi isso que ele me disse, né? Então, cria todo um peso ali daquele momento de quando o Jason estava preso. Nesse flashback é muito interessante ver o Lord Dragon falando, né, do poder das moedas do poder, falando que o Zordon quis que vocês acreditassem que essas moedas eram para ser entregues para indivíduos específicos que foram selecionados, e esses indivíduos só, né, se juntariam a esse poder através da rede de morfagem, mas a verdade é que ele estava escondendo que ele não queria que vocês tivessem poder demais para tomar o lugar dele, né, do Zordon. Então eu vou dividir esse poder e dar esse poder para todo mundo, né? Então você vê como é a mente desse Tommy, dessa realidade, né? Que ele pensa no Zordon realmente como um inimigo. E o Jason vê totalmente o contrário, né? Então, tudo isso que o Dragon faz é para ele se tornar o grande vencedor, o cara que tá no topo, acima de Zordon, acima de Rita e acima da sua própria ex-equipe de Rangers. O Jason tenta escapar várias vezes da prisão. No primeiro momento ele não estava de armadura, ele estava apenas, né, amarrado. E ele fugiu várias vezes, todas as vezes ele encontrava com sentinelas que estavam com o poder dele, devia ser terrível, e o Lord Dragon jogava ele de volta e prendia ele de uma forma mais rebuscada, só que o Jason sempre fugia, então até que o Lord Dragon cria aquela armadura, e mesmo assim o Jason continua fugindo. E aí o Lord Dragon vê que ele não vai desistir de fugir lá de Deadlock, e ele diz uma coisa horrível, que ele olha para Ranger Slayer, que na época estava sob influência dos poderes dele, ela era literalmente a Ranger Slayer, e ele fala assim, se ele tentar escapar do complexo, ou se ele escapar do complexo, eu quero que você tire sua própria vida. E como ela está completamente sobre, né, os domínios dele, sobre os feitiços, enfim, o poder dele, ela faria isso. Então o Jason percebe e acaba desistindo de fugir para preservar a vida da Kimberly. Voltando aí do flashback, a Kimberly diz que realmente ele salvou a vida dela fazendo isso, porque o Dragon é capaz de tudo. A Scorpina ainda está chocada com, né, a revelação de que o Dragon matou a Rita, e pelo que a gente descobriu, ela era muito apegada à Rita, mesmo sendo uma Rita de outro universo, ela não gostou nem um pouco de descobrir isso e acaba ficando bem assim alterada, ela não sabe o que sentir, ela não lida muito bem com as emoções, e o Adam vai consolar ela, e ela meio que não sabe se tá gostando ou não de ser consolada, é engraçado. Mas o Jason, ele começa a falar pra Kimberly que ele não sabe se salvou a Kimberly que ele conhecia, porque ele não tava reconhecendo aquela Kimberly, né? Tipo, esse tipo de coisa que você tá fazendo, se aliando com essas pessoas, não devolvendo as moedas do poder da Trini e do Zack. O que está acontecendo com você? Você quer os Power Rangers de volta ou não? O Zack então começa a pensar nessa possibilidade de querer sua moeda do poder de volta, mas a Scorpina já coloca ali o cajado dela no pescoço dele e fala assim, nada disso, todo mundo aqui vai lutar do jeito que
matar os sentinelas com seus poderes e vamos lutar todos juntos, porque se eu não posso me vingar diretamente do Lord Drakkon, porque para eles ele tá morto, né, não existe mais, eu vou acabar com essa ameaça, né, a Eclipta, para poder me vingar do plano dele, enfim, desse destino que ele criou para o planeta Terra, ali dos 100 moedas, que seria uma dominação através do espectro negro, né, que provavelmente vai derrotar a pessoa que derrotou o Lord Drakkon. Então essa é a vingança dele, e a Scorpina diz que agora ela tá focada em derrotar a Eclipta e impedir o plano do Drakkon. A Kimberly então intervém ali entre a Scorpina e o Zack e fala: gente, o Jason tem um ponto, eu não vou dar minha moeda do poder para fazer mais sentinela, eu preciso do meu morfador, eu vou continuar, né, com a minha moeda do poder, mas, né, e aí o Jason fala: e a Trini e o Zack? Ele fala: não, a Trini e o Zack vão continuar sem as suas moedas e nós vamos atacar, né, com sentinelas e o grupo, né, dos 100 moedas. E aí, obviamente, o Jason fica arrasado e o Zack vai até reclamar, né, falar alguma coisa, contestar, e o Jason fala assim: ela já decidiu o que ela vai fazer, e se tem uma coisa que eu lembro da Kimberly é que ela é cabeça dura e a gente não vai conseguir mudar, né, o que ela decidiu. Então a Kimberly depois disso vai no Jason e fala: será que você pode dar uma ajuda pra gente? E o Jason fala logo: não vou, não posso dar ajuda. Assim, bem seco, bem direto. E aí a Kimberly fala: não, claro, você deve estar cansado, você precisa descansar. E ele fala: não é por causa de cansaço, é porque eu tô cansado de andar com fascistas. Gente, que clima. Então a Kimberly fala: tudo bem, deixa ele embora. A Scorpina: vai embora mesmo, você tá acabando com a good vibes daqui, a gente não quer você aqui. E aí a Kimberly manda a Scorpina, ordena mesmo, né, lembrando que ela é a líder de tudo ali, daquele império. Ela ordena que a Scorpina reúna os seus sentinelas e que Trini e Zack reúnam os 100 moedas, porque eles vão atacar a Eclipta. E qual que é a ideia? A ideia vem sendo o número, né? Eu acho que ali eles não estão... Eu acho estranho isso, e nesse momento eu vou dar uma opinião pessoal minha aqui, que eu não gostei dessa decisão que a Kimberly tomou, eu achei péssima, porque ela apostou em números, né, no poder dividido, e ela sabe que o poder dividido é mais fraco do que retornar, né, serem uma equipe de 4 Rangers, porque se ela devolve a moeda dos poderes do Jason, da Trini e do Zack, eles são 4 Rangers contra a Eclipta, e a gente sabe que Power Rangers, eles funcionam melhor em equipe, e o equipe com poder sendo complementado um com o outro. Então, nesse momento, eu acho que ela cometeu um erro estratégico aí, né, de pensar que a quantidade era melhor que a qualidade de poder. Mas vamos ver o que vai acontecer, porque a gente sai daí direto para a luta. Todo mundo já tá no campo de batalha, a gente vê a Scorpina dizendo pro Adam não morrer, mais uma vez essa relação aí dos dois, e a Kim, né, ordena o ataque, só que não antes da Eclipta já ter percebido que ela estava sendo atacada e mandar os Minions também contra-atacarem. Então começa aquela luta, eles não sabem contra o que eles estão lutando, se são como bonecos de massa, se são Minions mesmo, se são seres mais poderosos. Lembrando que ninguém nunca viu, tirando a Scorpina que sabe sobre a Eclipta, ninguém sabe nada sobre aqueles seres. E eles descobrem que os Minions são suscetíveis a ataque, né? Eles estão indo bem. Só que a Eclipta é muito forte, então a Kimberly, que é a única Ranger que consegue morfar, abre o caminho pelos Minions até a Eclipta e acha que ela lutando, se sacrificando, dando o seu melhor, e até mesmo, sei lá, se ela acabar morrendo, vai ser bom, porque ela é a líder, então ela tem que mostrar coragem, ela tem que mostrar garra. E no começo, alguns golpes dela acertam a Eclipta e ela pensa: pô, tá funcionando. Só que a Eclipta é realmente forte e, assim, ela rapidamente entende ali, né, qual é a da Kimberly e ataca, dá uns golpes na Kimberly, que é facilmente derrotada, jogada no chão com um golpe ultra forte. Isso é bastante complicado, todo mundo fica chocado, porque ela é, teoricamente, o soldado mais forte deles. Então, a Scorpina assume ali o lugar, vai lá tentar também lutar contra a Eclipta. E a Eclipta fala assim: poxa, eu gostei do seu visual, que claramente não é de um herói. Ela provavelmente sabe que ela ou é um vilão ou foi um vilão em algum momento pelo visual. Mas também a Scorpina não é muito bem sucedida.
E ela serve de distração porque o Adam chega por trás para dar um golpe final. Só que quando ele vai fazer isso, os poderes de sentinela do mastodonte somem. E não só os do Adam, como todos os poderes de todos os sentinelas que estão na batalha. E todos voltam a ser seres humanos comuns, sem nenhum tipo de ligação com o poder das moedas do poder ou ligação com a rede de morfagem. Todo mundo volta ao normal. E aquilo ali é um choque, né? A Scorpina fica em choque, porque ela fala: Adam, cadê sua armadura? E a Eclipta é muito rápida, gente. Ela percebe a situação, tira o Adam de trás dela e dá um golpe certeiro nele e acaba com a vida do Adam. O Adam morre, a Scorpina fica completamente destruída. E assim, a Kimberly percebe, ela levanta, né, ela não foi morta, né, ela levanta e fala assim: retirada, acabou, todo mundo sai daqui agora. E aí o Zack sai carregando a Kimberly e a Trini tem que puxar a Scorpina, que não quer largar o Adam de jeito nenhum. E eles saem debandada e a Eclipta vence a batalha, que foi justamente o que a Scorpina tinha falado sobre. Então ela começa a fazer, né, ela carrega lá a energia para mandar a mensagem para o espectro negro, ou enfim, a base do espectro negro. E ela fala assim: é isso aqui que são as defesas desse planeta? Fala sério, né? Foi muito fácil, corram mesmo suas baratas, porque o próximo tenente já está a caminho, gente. Entendam, ela não foi, tipo, né, assim, o ponto final para o espectro negro chegar. Ela é só o início dessa invasão que vai acontecer. Quem será esse próximo tenente? Tem várias opções. Astronema? O Psycho Ranger verde? O Ecliptor? Darkonda? Será que tem um Ecliptor? Será que ela é o Ecliptor dessa... Gente, podem ser tantos personagens. Então assim, a gente vai ter que aguardar a próxima edição para saber. Mas você tá achando que acabou? Não acabou. Não foi assim. Essa edição não vai acabar como na última, com a Eclipta lá reinando, fazendo pose, não. Tem uma coisa muito melhor para acabar essa edição. De volta à base, a Kimberly sai correndo em busca do Finster 5 e diz pra Trini tentar acalmar as pessoas o máximo que ela puder. E realmente, gente, tá o caos tá acontecendo. Ex-sentinelas brigando com os sem moedas, até sem sentido, porque eles não entendem por que eles estão sem poderes. Eles acham que é culpa dos sem moedas e estão começando a brigar, tá o caos. Zack e Trini tentando separar. A Kimberly acha o Finster 5 e pergunta: o que foi que aconteceu? E o Finster diz: ele me obrigou a contar onde estava. E aí ela diz: onde ele está? Todo mundo já sabe do que a gente está falando, né, gente? E aí nisso a gente vê a Scorpina, gente, coitada, sabe? Ela tá assim num outro plano, conversando sozinha com o Adam, falando que ele era um soldado ruim, que ele não obedeceu a ordem dela de não morrer e não sei o que. E tá ali, ela tá meio que desligada, off. E até que ela vê ali um ex-sentinela ameaçando um sem moeda, sem sentido. E ela acaba intervindo, falando assim: depois a gente conversa, Adam. Você vê que rolou ali uma relação, porque ela tá conversando com ele depois de morto. E ela fala assim: solte ele. Solte, né, o sem moeda. E parece que ela vai comprar aquela ideia do Adam de não brigarem, de se unirem, né? Senão eles não vão conseguir vencer esse desafio. E enquanto tá todo mundo brigando, se batendo, Trini de um lado, Zack do outro, tentando separar, vem uma voz e diz: os Power Rangers preto e amarelo sem poderes para parar o caos que os cerca. Mas isso não precisa ser assim, não mais. E todos olham boquiabertos para cima e o Jason está lá, morfado em Ranger vermelho, maravilhoso, resplandecente, com as moedas do poder na mão e sinalizando que aquela palhaçada ali acabou. Então assim, gente, o quadrinho termina dessa forma, com o Jason de volta, morfado. Isso levanta muitas questões, porque eu queria relembrar o nome do quadrinho para vocês, que é Dragon New Dawn, que seria um novo amanhecer do Dragon. Então fica aí uns questionamentos que são meramente
filosóficos, tá bom? Não foi dito em lugar nenhum, sou eu que tô levantando aqui. Será que o novo Drakon, o amanhecer do novo Drakon, é um Jason completamente prejudicado, achando que tudo aquilo ali tá errado e que ele precisa erradicar aquela situação para retornar um mundo de Power Rangers e um mundo teoricamente normalizado? Ou será que o Drakon New Dawn, né, o amanhecer do Drakon, é a Kimberly que vai se opor ao Jason e eles vão brigar e ela vai ficar num local assim parecendo o Lord Drakon, uma ditadora? Ela já tá com a fantasia e tudo, né? Ela já tá lá com as armaduras parecendo Drakon, ela já é considerada, né, uma substituta do Drakon. O que vai acontecer nessa última edição? Eu tô muito curiosa, ou não vai ser nada disso que eu falei, vai ser uma coisa completamente diferente, a gente vai ter que esperar pra ver. Gente, é isso, eu espero que vocês tenham, né, escolhido um lanche que demorou bastante, porque foi um review longo, eu tô aqui com minha voz já fraquejando, mas foi assim uma montanha-russa de emoções essa edição. Eu quero saber o que vocês acharam, deixa aqui nos comentários com a hashtag Squad do Poder o que vocês acharam dessa edição, como foi essa reviravolta, como foi a volta do Jason pra vocês. Deixa aqui tudo que eu quero saber e, claro, deixa na hashtag Lanche com Ana o que foi que você lanchou neste review. É isso então, eu queria agradecer a todos vocês que estão acompanhando aí essa aventura de reviews aqui. Não esquece de seguir a gente em todas as redes sociais, no @megapowerbrasil e também o nosso site, a gente sai em todas as notícias, que é o megapowerbrasil.com. E também conhecer o nosso Apoia-se, que é o nosso projeto de financiamento coletivo, o link vai estar aqui embaixo na descrição, onde você pode ajudar a crescer aqui o projeto, transformar esse centro de comando num centro de comando físico, onde nós poderemos trabalhar e trazer mais conteúdo para você e apoiar o projeto, assim como o Stefano Gollum, que está apoiando esse vídeo. É isso então, a gente se vê no próximo vídeo e que o poder o proteja!